Legal. E assim, além, né, você tocou num ponto muito importante agora, que são associações de tratamento, Sim. né? Não é só, então o transplante ele é um meio, né? Tá se tirando o fim. E existem casos que, eu acredito que na grande maioria das vezes, você faz essa associação medicamentosa. Quais são as associações que você faz? Tratamentos pré-transplante ou pós-transplante que tem que ser feito? Perfeito. Bom, nisso aí nós precisamos de ter conhecimento de um conceito, que a alopecia androgenética ela é invariavelmente progressiva. Ela é uma condição que só vai piorar. Por Não hora, tem jeito. hoje, dia 19 de setembro de 2022, nós não temos nenhum tipo de tratamento que cure a alopecia androgenética. Tá? E pelo menos no nosso horizonte de possibilidades, não existe nada ainda desse tipo. Assim sendo, você tem que considerar que o transplante capilar ele é uma estratégia cirúrgica para cobrir áreas que estão esteticamente danificadas, o que vai segurar a evolução, a progressão da doença e vai manter aqueles cabelos que não caíram no local, são os tratamentos adjuvantes. Sejam eles por intradermoterapia, plasma rica em plaqueta, uso de inibidores da conversão da testosterona em dihidrotestosterona, isso é essencial, porque essa é a substância que é a base da doença. Sim. E o uso de substâncias que aumentam o fluxo sanguíneo para o couro cabeludo, que aumentam a fase de crescimento do cabelo, tais como o minoxidil. Tanto o FDA como a Agência Reguladora Europeia de Medicamentos e a Anvisa regulamentam 2 medicamentos para o uso on-label para alopecia androgenética, que seria a finasterida, que evita essa conversão da testosterona em dihidrotestosterona, e o minoxidil. Legal. Isso. Hoje em dia, qual que é o mais utilizado? Porque assim, hoje já tem minoxidil encapsulado, Em cápsula. né? Inclusive, eu tenho algumas pessoas conhecidas que fazem essa administração dessas substâncias. E muita gente tem medo também do finasterida por conta dos tabus aí, né? Que o homem vai ficar... impotente, né? Isso é comprovado, não é? Qual que é a visão sua quanto a isso? Bom, eu vou fazer uma ligeira digressão aqui. Em 92, a finasterida foi lançada nos Estados Unidos com o intuito de tratar a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata. E ele foi lançado na apresentação de 5 miligramas. A atual, que nós usamos para o cabelo, é de 1 miligrama. Então, essa apresentação de 5 miligramas, que tinha o propósito de evitar o crescimento excessivo da próstata, gerou uma alteração na esfera sexual dos homens muito baixa, que não era estatisticamente significativa quando comparada com o placebo. Isso com a dose de 5 miligramas. Então, em termos de análise, nós temos que, no decorrer desses anos todos, de forma acumulada, nós temos o risco de 0,7% a 3% apenas dos homens de desenvolverem alguma alteração em termos de libido, em termos de capacidade erétil. Certo. Tá? E isso é totalmente reversível quando você suspende a medicação. Interessante. Tá? O que ocorre é um efeito nocebo, ao contrário do placebo, que é você melhorar usando uma substância que é inerte. O efeito nocebo é você estar usando uma substância e, em virtude da heurística de disponibilidade que está em você, você acredita que vai ter aqueles efeitos colaterais e muitas vezes começa a apresentá-los, principalmente dentro desse âmbito. Porque a libido, exato, a libido depende do cérebro, não é só o hormônio. Sim. Às vezes as pessoas falam, acho que a minha testosterona está baixa. A pessoa está com testosterona de 600 e está sem libido. Então, assim, essa questão ela tem que ser explicada muito para o paciente, porque o que eu vejo no consultório, que mais de 90% dos pacientes eles chegam na consulta sem saber da importância do uso desses medicamentos, sem entender que a condição que eles possuem ela vai progredir. E muitas vezes com a informação que o transplante capilar de forma isolada é o suficiente para resolver o problema. E é óbvio, para você explicar para uma pessoa que aquela finasterida tem uma chance muito pequena de gerar esse tipo de problema,
leva tempo. É que isso já virou, vamos dizer, popular, Sim. né? Então, assim, o cara já vai, talvez chega no consultório, não, finasterida não. Finasterida eu não vou Não usar, vai, né? exato. E aí já chega com esse preconceito Sim. referente à medicação, né? Exato. E nada melhor do que um especialista no assunto, um médico, para orientar, porque assim, aí também tem aquela questão, né? Você vai fazer a administração por um tempo e vai vendo os sinais também. Pode ser que não Exato. dê nada e o cara vai se beneficiar do medicamento. Sim, né? porque realmente, quando dá alguma coisa, quando o paciente tem algum efeito colateral, isso é transitório, reversível com a suspensão do medicamento, ou seja, vale a pena tentar. Olha, eu digo assim que basicamente quase todos os meus pacientes fazem uso de algum inibidor da 5-alfa-redutase, ou a finasterida ou a dutasterida, que é mais potente. Eu não tenho relatos assim significativos nessa questão de potência sexual, enfim, de libido. Certo. Né? Agora, é óbvio, dentro de uma quantidade grande de pacientes, você pode ter um ou outro que de fato não vão responder positivamente ao medicamento. Aí neles você tem que suspender. E me diz uma coisa, dói muito o transplante? Bom, Que eu vou te falar, eu sou meio... Olha, a Thaís fica assim, eu acho que é legal você fazer, mas eu tenho medo de você no pós, porque você pra dor é meio complicado, viu? Perfeito. Homem geralmente é mais melindroso pra esse negócio de dor. Isso que eu ia te dizer, nós temos um problema com a dor, né? Nós não toleramos muita dor, verdade. os homens, né? Isso é via de regra. A mulher, ela lida muito melhor com a situação de dor, enfim. Porém, o transplante capilar, ele pode ser dolorido durante o ato cirúrgico ou não. Certo. Tá? Se você não estiver lançando mão de uma sedação que tenha capacidade analgésica e tenha poder de sedação, muito provavelmente o paciente ele vai sentir dor e desconforto, principalmente no momento que você infunde a solução anestésica. Você imagina 100 ml de solução anestésica na área doadora. Nossa, eu já vi alguns vídeos, fica extremamente demasiado. Exato. Né? A ideia é fazer essa tumescência, tanto é que é uma solução tumescente de Klein, que foi quem desenvolveu isso há muitos anos atrás. E essa tumescência ela é importante para você fazer o transplante, porque diminui sangramento e tudo mais. Porém, o paciente que ele não está adequadamente sedado, ele vai sentir muita dor nesse momento, seja na área doadora ou na receptora. Então, no nosso serviço e em alguns outros serviços nós usamos sedações endovenosas. Certo. Elas são mais seguras, inclusive porque o tempo de ação delas é curto. Então, no momento que você suspende, o paciente já vai acordando. Na hora que você desliga a bomba de infusão ou diminui. A medicação via oral, ela não é tão efetiva e isso faz com que, às vezes, seja utilizado numa quantidade muito grande para o paciente ficar confortável durante a cirurgia e esses pacientes podem intoxicar durante o procedimento. Endovenosa é mais seguro, então. Muito mais. É dessa que eu quero. Desmaiar, só acordar com o cabelo já. Sim, A pessoa ela fica ali entre o estado acordado e dormindo, mas ela é analgésica. A que nós utilizamos é uma medicação que é usada, que nós usamos com frequência para operar pacientes com tumor cerebral acordados. Então, o paciente tem que estar acordado, te dando um feedback se ele não está tendo alguma alteração, por exemplo, na fala. E ele tem que estar sem dor. Então, o medicamento que nós usamos, um deles é essa medicação que nós usamos em neurocirurgia. Já o pós-operatório, que é uma preocupação de muita gente, ele é praticamente indolor. Eu não me lembro do último paciente que precisou usar uma dipirona ou um Dorflex. E, de fato, eu não estou mentindo. Sim. Até porque, pelo fato de eu ter vindo da neurocirurgia e ser neurocirurgião, eu tenho que explicar para o paciente como é o pós-operatório. Por exemplo, um pós-operatório de cirurgia de coluna pode ser extremamente dolorido ou não, mas você tem que esclarecer isso para o paciente. Um pós-operatório de tumor cerebral. Isso no transplante capilar é a mesma coisa. Então, o pós-operatório, eu explico assim, de forma clara, o paciente não vai sentir dor. É muito, muito raro. São duas áreas meio que, vamos dizer assim, agredidas. A área
que tirou, né, da zona doadora. Isso. Que eu vejo, às vezes, o pessoal tá com um curativo gigante na parte, né, posterior, e aqui na frente tudo vermelho, logo nos primeiros dias, né? E aí dá a impressão que deve doer horrores no pós, né? A impressão que dá é que realmente. Quando você olha, você fala, isso deve doer muito. Mas de fato não dói. Seja quem usa sedação por via oral ou sedação endovenosa. O paciente costuma ter um pós-operatório mais confortável. Com a sedação endovenosa, a dor no pós-operatório é menos frequente, porque a sedação ela inibe uma região do tronco cerebral que chama-se locus ceruleus, que é um input de aferências dolorosas. Então, o pós-operatório tende a ser mais tranquilo ainda do que quando usa-se sedação via oral. Mas fica tranquilo em relação a isso, vocês, os espectadores, porque de fato não dói no pós-operatório. E aí, nesse pós-operatório, como funciona? Tem a lavagem, e a pessoa tem que ir na clínica na clínica médica fazer algum pós-procedimento imediato ou só volta depois de... Como que é geralmente? Olha, depende muito da clínica. Existem locais que pedem para que o paciente volte 1 ou 2 dias após para que essa higienização inicial seja realizada na clínica. Eu já opto pela orientação do paciente para que ele possa fazer essa orientação no domicílio dele ou no hotel. Até porque nós recebemos muitas pessoas que não são de Campinas. Então, às vezes a pessoa vai embora no outro dia. Eu preconizo a primeira higienização 36 horas após o procedimento, cerca de 36 horas. Então, muitas vezes o paciente já não está mais na cidade de Campinas. Ele vai fazer a higienização dele na cidade dele ou no país dele. E essa higienização ela é bem tranquila de ser realizada desde que você explique de forma apropriada. Então depende muito se vai ser feito na clínica ou no domicílio, exato, depende do serviço. Certo. E aí depois de ser feito, demora muito para crescer? Bom, aí que tá a Tem parte... muita gente, eu acredito que você deve lidar com muito paciente ansioso, né? Assim também. A pessoa vem careca, vamos dizer entre aspas, assim, quero cabelo no outro dia do implante. E eu acho que não é assim, demora um tempo, né? Isso aí, assim, existe, né? Existem os pontos ali, os marcos de crescimento e queda do cabelo, mas esse problema ele é dirimido totalmente quando você explica para o paciente de forma apropriada e ratifica esses pontos no pré-operatório. Ou seja, não espera cabelo antes de 6 meses. Se isso acontecer, é o atípico. Ou seja, como é que funciona esse ciclo de crescimento? No primeiro mês, aquele cabelo ele começa a crescer e de repente ele começa a cair, porque esse cabelo que você transplantou da área doadora para a área receptora acaba saindo da fase anágena, que é a fase de crescimento, e entra na fase telógena, em virtude do trauma da cirurgia. E é na fase telógena que esses cabelos caem. Então, ao final do primeiro mês, é para que essa alíquota de cabelos transplantados já tenha caído. Alguns pacientes não têm essa queda, mas é uma quantidade pequena de pacientes. Esse cabelo ele começa a crescer novamente, mas não é de uma forma evidente, com 3 meses. O crescimento ele se torna robusto a ponto de ser perceptível com 6 meses. Resultado final entre 12 meses e 18 meses, segundo algumas literaturas mais novas. Então você preconiza ali que o resultado com 12 meses ele já tem que se apresentar de uma maneira mais robusta. E o paciente que é bem orientado, ele de fato não vai ter uma ansiedade significativa com isso. Ele pode até estar, nossa, né? Mas quando que vai dar esse 1 ano, tudo? Mas ele está bem ciente desses ciclos de crescimento do cabelo. Sim. Porque em homens, geralmente, quando faz, ele mantém o cabelo mais baixo, né? Geralmente raspa. Agora, em mulheres... cai, então meio que, vamos dizer que fica meio disfarçado, porque você tem mais cabelo, né? Isso. O volume é maior, então não tem aquela aparência assim de estar caindo, né? Não tem. O homem já é mais complicado. Primeiro que a alopecia do homem normalmente é mais avançada do que a mulher. É verdade. Tá? Uma mulher, às vezes, que tem uma alopecia igual um homem, ela não é uma candidata para transplante capilar.
uma alopécia mais avançada. E o segundo ponto, que a mulher, pelo fato de ter cabelos e usar cabelos mais longos, ela pode lançar mão de penteados, enfim. E isso ajuda bastante a disfarçar. O homem já não tem essa opção. Certo. Até porque vai demorar um tempo, se ele quiser usar um cabelo comprido, para que esse cabelo chegue naquele tamanho. Que ao contrário da mulher, no homem nós raspamos o cabelo. Sim. Na mulher, não. A não ser que você vai fazer uma entrada só, daí você pode ficar sem raspar. Entendi. Mas a técnica no shave, ela compromete bastante o resultado. E